Voltamos a acompanhar a série de palestras realizadas na 4ª edição do Seminário Ambiental, promovido pela Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. E é justamente sobre como é feito o zoneamento ambiental e produtivo mineiro que a gente fala hoje. O secretário adjunto de Secretaria da Agricultura do Estado, Amarildo Calil, traz essas informações. Vamos conferir. Para nós é um prazer estar aqui, mais uma vez, participando dos eventos que trazem esse tema da questão ambiental, que no tempo, nesses vários anos que nós estamos na Secretaria da Agricultura, nós sempre procuramos conciliar e integrar as atividades da agricultura com as questões ambientais. Nós trabalhamos durante um bom período na Secretaria da Agricultura, desenvolvendo o que nós chamamos de zoneamento ambiental e produtivo, que é uma metodologia que faz um diagnóstico rápido de uma bacia, isso aí sob a coordenação do Dr. Paulo Afonso Romano também, que na época era o secretário adjunto. Então nós vamos procurar fazer aqui rapidamente, nós vamos, só para contextualizar um pouco, em que cenário que nós viemos com essa proposta. Esse quadro ele resume bem a demanda crescente da sociedade em relação à agricultura. Aí lá pelos idos da década de 60, a questão no Brasil era produção de alimentos, porque o Brasil era importador de alimentos nessa época, apesar de todo o potencial que o Brasil tinha, mas nós éramos importador de alimentos nessa época. Então, as políticas públicas eram voltadas para a ampliação da área de plantio. Isso, então, era chamado de beneficiar a terra. E, com essa política, de fato, com desmatamento e tudo, mas com essa política o Brasil deixou de ser importador de alimentos e passou a ser autossuficiente. Aí, da década de 60 até na década de 90, aqui tem um sinalzinho, tem o... Aqui. Então, aqui nessa década, que nós viemos aí na Revolução Verde, que nós tínhamos o paradigma da produção no primeiro momento, passamos para o paradigma da produtividade. Então, nessa questão da produtividade, onde o Brasil deixou de ser autossuficiente, passou a ser um grande exportador de alimentos, porém, com muita pressão sobre os recursos naturais. O uso intensivo de insumos, principalmente agrotóxicos, mas com essa atividade, com essa política, a agricultura deixou de ser importadora, passou o Brasil a ser um dos maiores exportadores e produtores de alimento do mundo, mas a um custo muito pesado para os nossos recursos naturais. Bom, mais recentemente, a partir da década de 90, nós entramos aí no famoso paradigma da sustentabilidade, um grande desafio para a nossa agricultura, porque além de produzir alimento, produzir energia, fibras, bens de consumo, ela passou a ser também ter que prestar serviços ambientais. Então, além do desafio dessa já tradicional da agricultura, veio mais esse desafio de prestar serviços ambientais. Isso, para a agricultura, num primeiro momento, foi impactante, mas, com o tempo, as novas tecnologias, novas formas de fazer agricultura foi nos trazendo novas opções. Então, é nesse contexto. Bom, quando a gente fala do ZAP, ele foi concebido dentro de uma lógica de trabalhar com bacias hidrográficas, considerando a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento. Para a agricultura, tem todo sentido, porque é um setor que utiliza dos recursos naturais, é uma grande usuária de água, portanto, a bacia hidrográfica tem todo sentido de ser aquela unidade de planejamento para a agricultura, apesar de que, na grande maioria das vezes, a gente usa a própria propriedade como unidade de planejamento, mas, na verdade, ela é uma unidade dentro de um contexto de uma bacia. Se for pensar num território, como nós estamos falando, inteligência territorial, no caso da agricultura, nós não temos dúvidas
que a melhor forma de planejar a agricultura é dentro do território bacia hidrográfica. O que nós temos que definir é a dimensão dessa bacia, né? Que a bacia hidrográfica começa e vai chegando a várias dimensões. Nesse trabalho que nós fizemos, por várias experiências, a gente chegando numa bacia de 50 mil a 120 mil hectares, é uma unidade territorial interessante de se trabalhar, que você consegue chegar num nível de precisão bastante interessante, até o nível de se poder fazer algum nível de projeto. Porque quando você amplia a bacia numa dimensão muito grande, as pessoas não se conhecem dentro daquela bacia, não percebem que estão dentro daquele mesmo contexto. E quando a gente trabalha com bacias nessa faixa de 100 mil, a gente já identificou que as pessoas se conhecem, sabe que um influencia o trabalho, um influencia no trabalho do outro. Então, tentando aí mostrar um conceito bem básico de bacia, é um conjunto de terras drenado por um rio e seus afluentes, né? Então, esse seria o contexto e uma ilustração de que seria uma bacia hidrográfica. E dentro dessa bacia hidrográfica, então, quando nós concebemos o ZAP, essa metodologia, pensou-se, então, exatamente percebendo, então, que numa bacia você tem lá a flora, tem a fauna, solo, água, você tem as precipitações, as atividades antrópicas e, no final, você tem lá a saída com sedimentos, resíduos, a vazão da água, verificando aí qualidade, quantidade dessa água. É quase que dizer que como se a água fosse o sangue, né, daquela bacia. Então, de acordo com as entradas, né, seu sangue vai estar melhor ou pior na quantidade e na qualidade. Então, é nesse contexto, enxergando a bacia, né, olhando a sua flora, fauna, solo, água, então, os recursos naturais dessa bacia, as atividades que nós desenvolvemos nessa bacia, as precipitações, principalmente quando se fala em água, né? Então, você tem a precipitação que entra nesse contexto da bacia e ela vai trazer os sedimentos, os resíduos e a vazão, depende de como interagem esses parâmetros dentro da bacia, e principalmente em função das atividades antrópicas nessa bacia. Então, foi nesse conceito, nesse contexto que se imaginou e se desenvolveu a ferramenta chamada Zoneamento Ambiental e Produtivo, que nós demos o nome de ZAP. E não é copiando do WhatsApp, não, que foi antes do WhatsApp. Que hoje o WhatsApp virou Zap, né? Todo mundo fala Zap e tal. Então, essa ferramenta foi concebida com os seguintes princípios, né? Nós fizemos entre a Secretaria da Agricultura e junto com a Secretaria de Meio Ambiente, pensando assim, como construir uma ferramenta que nós pudéssemos enxergar essa unidade territorial e podemos usar aqui, como usar essas informações de forma inteligente, fazer gestão territorial inteligente, que é o tema desse seminário. Então, nós precisamos de ter informações de forma fácil, interativa e que seja fácil, entre aspas, de se construir. Então, o ZAP nada mais é do que um diagnóstico rápido de uma bacia hidrográfica. Porque existem estudos sofisticados, mas são caros e praticamente impossíveis de serem feitos em alta escala, em grande escala. Então, um dos princípios tem que ser uma metodologia simples. Tem que ser uma metodologia que tem o mínimo de intervenção em campo, né? Fazer levantamentos em campo. Tem que ser uma metodologia que use softwares livres e usando também imagens de satélite livre. Então, todos esses princípios que nós ficamos aí quase um ano, junto com uma equipe muito grande, construindo. E não era fácil a gente conduzir nesse processo, porque sempre se quer comprar imagens de altíssima resolução, que é softwares que custam 70, 80 mil reais cada um. E então, isso aí, se for caminhar nessa linha, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Então, o ZAP foi desenvolvido com software livres, imagens livres, e da maneira mais fácil possível. Hoje, hoje a gente diz o seguinte, nós queríamos que todo mundo soubesse fazer o ZAP, nós percebemos que isso não é possível também.
porque exige um mínimo de conhecimento de georreferenciamento, o uso desses softwares que utilizam para processamento de imagem. Mas foi feito, hoje nós estamos passando para treinar as pessoas para usar o Zap, e uma equipe mais preparada para fazer o Zap. Bom, o Zap, então, como inteligência territorial estratégica da bacia. Quando você via no foco do meio ambiente, qual que é a questão? Dá um considerável ganho de eficiência, menos processos, porque se você enxerga a bacia como um todo, porque hoje os processos de licenciamento e acompanhamento na questão do meio ambiente é feito muito por empreendimento, ou como cada propriedade seria um empreendimento. Então, a visão fica muito segmentada. Se tendo um diagnóstico dessa forma, você consegue enxergar, né, o contexto todo por onde está inserido aquele empreendimento, né? Então, evita uma série de rimas que cada empreendimento tem que fazer. Não, aqui você enxerga todo o contexto. E sair também da substituição de um ato autorizativo de licenciamento por um sistema de gestão dos recursos naturais de uma subbacia hidrográfica de forma sistêmica e integrada. Então, com esse sistema, com esse zoneamento, a gente consegue, de uma forma bastante simples, né, considerando a complexidade que é, você fazer essa gestão dos recursos naturais da subbacia de forma sistêmica e integrada, que você enxerga a bacia e não só a propriedade, que eu estou focando aqui mais na questão da agricultura, mas para qualquer atividade econômica que tiver numa bacia, você consegue enxergar esse processo de uma forma mais ampla, territorial, estão dizendo, de uma forma mais inteligente de se gerenciar esses recursos naturais, né? Essa que é a ideia básica. E, dentro da visão da agricultura, pecuária e abastecimento, o que é? É a base para que nós possamos fazer a adequação socioeconômica ambiental da subbacia, no mínimo em 3 pilares da sustentabilidade. Qual que é a ideia? Então, quando você se faz o Zap, você percebe, né, você tira uma foto daquela imagem, daquele momento, daquela bacia, você enxerga qual é a distância que aquela bacia tem para se tornar uma bacia sustentável, né? Tipo assim, qual que é a área a gente consegue visualizar, a área de florestas nativas. Se a regra fala em 20%, a gente sabe se tem 20, se tem 10, se tem 5, se tem 30, se tem 40. Então você começa, as áreas de APP estão protegidas ou não, as nascentes estão protegidas ou não, a área de pastagem, que nível que está. Então a gente começa a enxergar a propriedade e percebe então qual é o potencial de adequação, ou seja, o que nós temos que caminhar para que aquela bacia se torne sustentável. É base para o movimento da agricultura rumo à sustentabilidade de forma transparente e negociada. Eu não vejo outro caminho para a agricultura que não seja buscar a agricultura sustentável, né? Produzir alimentos, produzir energia, produzir bens e serviços, mas também ser de forma sustentável, gerar ativos ambientais e não gerar passivos. E a agricultura tem como fazer isso. 80% da área do ambiente está na agricultura. Então, digamos, se falar em água, 80% então da captação de água ocorre nas propriedades rurais. Então, se esse produtor não for seu companheiro aí se ele não for o gestor, se não for o gestor desse ambiente, nós nunca vamos conseguir, por exemplo, cuidar dessa água, captar essa água, né? Como está aqui. E o produtor, neste caso também, né, ele pode naturalmente se adequar por livre adesão, porque ele está enxergando a situação. Aí a gente vai buscar a regularização ambiental das propriedades usando essa ferramenta. Então, o objetivo do zoneamento é exatamente esse, a disponibilização de bases de dados e informações para subsídio à formulação, implantação e monitoramento de planos, programas, projetos e ações que busquem o aprimoramento do planejamento e da gestão dos recursos naturais da bacia. Aí ficou um texto, né, interessante, mas nada que nós estamos dizendo aqui é ter informações de qualidade para elaborar projetos
e fazer a gestão, vou acrescentar a palavra inteligente, dos recursos de uma bacia. Com isso, se a gente conseguir esse trabalho aqui, nós vamos caminhar para a agricultura sustentável. Eu acho que esse deve ser a nossa ambição. Então, o que nós podemos fazer? Aplicar, avaliar o potencial de adequação da bacia, priorização de áreas, que uma vez que você tem essas informações de forma dinâmica, você pode priorizar as áreas que vão fazer a atuação, porque nós nunca vamos ter o recurso para fazer na área toda. Então, pelo menos, o recurso deve ser direcionado para aquelas áreas mais prioritárias. Pactuar entre as partes interessadas, projetando infraestrutura de múltiplo uso, por exemplo, é um caso, né, que a gente pode discutir usando essa ferramenta. Estabelecer um instrumento contratual hábil para garantir os investimentos envolvidos e a boa gestão dessas infraestruturas e outras formas de adequação. Ou seja, aqui eu coloquei algumas, mas são dezenas, né, que nós podemos fazer. Na verdade, o que a gente está pensando num processo de evolução dessa, digamos, inteligência? Você tem hoje uma bacia hidrográfica degradada, você faz lá o zoneamento ambiental produtivo, com as informações desse zoneamento, você pode fazer um plano de adequação dessa bacia, ou seja, qual é o caminho que eu tenho que seguir para torná-la sustentável. Lá, na melhor das hipóteses, essa bacia, então, deixa de ser degradada e passa a ser uma bacia sustentável. Quando eu digo sustentável aqui, não é preservada, quer dizer, você cerca a bacia e ninguém mexe, não. É a bacia sendo utilizada socioeconômica e ambientalmente, mas de forma sustentável, num ciclo virtuoso, né? Que ela possa até melhorar as condições. E a gente propõe aqui, de uma forma lá na ponta, a gente começar a certificar essas bacias, né? Como o zoneamento ambiental produtivo, ele gera indicadores, ele é capaz de gerar indicadores que, né, um grupo técnico pode, principalmente lá junto com o pessoal da SEMAD, da agricultura, nós podemos sentar, imaginando como se fosse o ISA, a gente poderia ter quais são os indicadores de sustentabilidade que uma bacia poderia ter para considerar que aquela bacia, mantendo-se aqueles indicadores, ela está sustentável, ou seja, ela permanece uma bacia adequada, né, para o uso. Voltando a dizer, não só para a preservação, conservação, mas também para o uso produtivo da bacia. Esse seria o nosso sonho. E ter, o ZAP também permite fazer esse monitoramento, né? Ele faz o diagnóstico, mas você vai aplicando e atualizando as informações, ele vai te dizer se aqueles indicadores estão melhorando. Por exemplo, se a exigência ela é 20% de mata nativa, e aquela bacia tem 10%, então eu preciso de 30%. Então, no dia, você vai monitorando, faz os projetos. Quando chegar nos 20%, desculpa, eu falei errado aqui, né? Ela é 10, precisa de 20, quando chegar mais 10, nesse item ela já conseguiu a sustentabilidade, ou pelo menos a regularidade. E a área de APP tem que estar toda protegida, então a gente tem como avaliar isso usando essa metodologia. Bom, eu vou mostrar aqui então, porque eu fico falando, mas eu quero usar mais o tempo exatamente para mostrar o que é o ZAP, na verdade, né? Depois de feito todos os trabalhos, o uso das imagens, então ele é publicado, digamos assim, no Google. Ele é altamente interativo e fácil. Depois de feito e publicado, né, o trabalho anterior, que é o do GEL, então você tem aqui, por exemplo, essa bacia do Gualacho do Norte, que foi a bacia. Então, que você pode, usando aqui agora o Google, você pode dar zoom, pode voltar, pode ver a propriedade. Então, o que a gente faz? Então, a primeira coisa é delimitar aí a bacia. Então, tem vocês verem aqui, ó, se quiser ver aqui tem os municípios, por exemplo, que compõem a bacia. Então, essa parte aqui, né, bem na cabeceira, é Ouro Preto, na parte intermediária é Mariana, e na parte mais perto da foz é Barra Longa. Então, você já começa a ver aqui que nessa bacia, para se trabalhar aqui, nós vamos envolver 3 municípios, mais prioritariamente aqui seria o município de Mariana. Aí, quando eu falei uso do solo, aí a gente começa, então, você vai clicando aqui, você vai conseguindo. Aí, quando não aparece, a gente dá o zoom, aí vem as comunidades, né? Por exemplo, aqui naquela área que foi impactada.
Vamos passando aqui. Área de vegetação. Então, quando a gente clica aqui, a gente já percebe a quantidade de floresta, né, nativa que tem nessa bacia, mas você já percebe que mais aqui a leste, mais para a foz da bacia, já começa a aparecer as propriedades. Aí, as áreas de agricultura aqui, quando a gente clica em cima, aparece. Esse é 2 hectares, aqui é 1 hectare e pouco, né? Então você vê que é uma bacia, já é outra informação interessante, é uma bacia que tem pouca atividade agrícola, né? Muita floresta nativa e pouca atividade agrícola. É uma ferramenta também de interatividade com capacidade de explicar bastante coisa para que as pessoas possam fazer esse tipo de negociação mais complicada, né, em um projeto dessa natureza. E com qual objetivo? Vamos pensar nessa bacia aqui da paciência, que nós temos que ter paciência mesmo, isso não vai fazer de um dia para o outro, mas no dia que a gente conseguir identificar aqui nessa bacia quais são os problemas que tem aqui, como deve chegar, quantificar isso, que a gente, pelo menos, se a gente pegar aqui, igual eu falei, da meia-noite às 5, nas 6 da manhã, você tem lá um pré-projeto e sabe o tamanho da encrenca. Porque todo mundo fica falando em recuperar a bacia, revitalizar, mas na hora que faz a conta, chega na casa dos bilhões, né? Quando se fala numa área maior. Essa área aqui provavelmente não fica por menos de uns 5 ou 6 milhões para fazer o estritamente necessário para se fazer esse processo. Então, mas é muito dinheiro? Mas então está querendo resolver ou não está? É esse o tamanho da encrenca. Não tem 5 milhões, não tem 500. Então tá, ué. Onde nós vamos colocar o 500? Ela ajuda. Então, os 500 pode ser colocado aqui, aqui e colar, e negociado. Aí se consegue, com esse trabalho, fazer todas as articulações possíveis. Nesse caso aqui, por exemplo, tem um fator, que é a questão da Renova, por exemplo. Ela tem todo interesse. Tem nem interesse, tem obrigação, né, de fazer a recuperação. Então, esse trabalho foi para eles exatamente para eles poderem priorizar onde alocar os recursos. Tá certo? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar. Aí, eu estou dizendo assim, que a ferramenta ela tem essa facilidade e as possibilidades são infinitas. Eu poderia ficar aqui o resto da tarde fazendo aqui simulações de possibilidades que a gente pode usar com essa ferramenta do Zap. Por isso que a gente considera que ela é uma ferramenta, né, que contribui, ela pode ajudar muito e trazer a inteligência para a gestão dos recursos naturais, com foco na agricultura sustentável. Esse que é o nosso objetivo e foi com isso que nós construímos junto lá com os colegas da SEMAD. Um trabalho grande, mas que vale a pena, eu acho que é uma contribuição que o Estado está fornecendo para a sociedade, porque é uma metodologia livre, né? Isso aqui não é, ninguém é dono disso, é o Estado, mas, portanto, está lá no site da SEMAD, está no site da Secretaria, qualquer pessoa pode baixar lá a metodologia toda descrita, tecnicamente, né? E está lá disponível. Eu sei que não é só lendo lá consegue, mas é uma metodologia livre. Nós estamos dispostos também a treinar técnicos que tiverem disponibilidade e tiver interesse. Mas o que nós estamos desenvolvendo agora, que nós estamos achando mais interessante, é um curso para uso do Zap, depois de pronto. É isso que eu estou fazendo aqui, é lógico, né, anotando aqui, fazendo um pré-projeto. Então, o uso do Zap, que é a próxima etapa que nós vamos trabalhar, também com os colegas da SEMAD, para que nós possamos, que as pessoas possam utilizar, aí sim, em grande escala, cada bacia que a gente construir, disponibilizar no futuro portal que nós vamos ter, todas as pessoas daquela bacia ou de outras que tiverem interesse, poderão utilizar daquela ferramenta para fazer os mais variados projetos. E a gente conta com a criatividade das pessoas que aí conseguem coisas fantásticas. Mas aí a base das informações estão aí, e à medida que a gente for aprimorando, a gente vai agregando a cada uma delas. Terminou, né? Muito obrigado.